Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. O ministro Fernando Haddad confirma que vai aos Estados Unidos discutir o tarifaço. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Essa viagem já tem data? O que já se sabe? André? A viagem dele sim, viu, Tiago? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que vai viajar até Washington, capital norte-americana, ainda na primeira quinzena de outubro, numa série de compromissos que inclui a reunião dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o grupo das maiores potências econômicas do planeta. Haddad disse que a viagem também pode abrir espaço para um encontro bilateral com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, com o objetivo de discutir as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E sobre esse mesmo tema, Haddad garantiu também a continuidade das negociações para uma reunião entre os presidentes Lula e Trump. Não tem informação ainda de data, né? Mas as tratativas estão sendo feitas. O ministro Mauro e o vice-presidente estão tendo já algum contato. Já. Que as duas equipes já estão conversando, os dois presidentes. Eu provavelmente vou não na próxima semana, na outra para Washington, né? Porque tem os encontros lá e eu tenho o G20. Eu devo ir para lá, então também vai ser uma oportunidade de poder conversar. Portanto, ele confirma, então, a ida dele a Washington, nos Estados Unidos, inclusive com a possibilidade de se encontrar com o secretário do Tesouro norte-americano, mas diz que ainda não existe, então, data para o encontro entre Lula e Donald Trump. Em relação a esse encontro entre os presidentes, a expectativa continua alta, inclusive para que aconteça na Malásia, paralelamente a um evento dos países do Sudeste Asiático, do qual Lula e Trump devem participar como convidados. Antes, ainda é possível uma conversa prévia por telefone. O ministro das Relações Exteriores já disse que o governo brasileiro segue aberto ao diálogo, mas que a data e o local desse encontro dos dois presidentes seguem indefinidos. Tiago. A tal da química, por enquanto, não deu resultado no encontro entre os dois presidentes. A gente continua acompanhando, inclusive com essa viagem do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Até daqui a pouquinho, André, quero chamar as nossas comentaristas, Dora Kramer, Deise Ciocari. Ô Dora, ainda muito em suspense essa conversa entre os dois presidentes, mesmo que fosse remota, primeiramente, depois essa conversa presencial, mas é aquilo que você já falou, o Itamaraty vai levando tudo isso com muita cautela, não é? Porque é preciso levar exatamente assim, que aquilo ali foi um arroubo, mas que já estava encaminhado pelos escalões, pelos segundos escalões, mas foi um arroubo. Agora, eu acho que essa viagem do Haddad para Washington pode ser um teste, sabe? Porque vai que, de repente, vamos ver como é que vai ser o clima, se o clima mudou ou não. Porque vamos lembrar que o Haddad tinha uma reunião virtual marcada com o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, e a reunião foi desmarcada na maior grosseria, né? Assim, alegando problemas de agenda de última hora e depois não foi remarcada, foi um gesto bastante descortês, né? Se ele chega lá para esses outros compromissos, vejam, os compromissos aos quais ele aludiu não tem a ver com essas tratativas. O que ele diz é, bom, estando em Washington, pode ser que role, né? E aí, se rolar algum tipo de conversa mais oficial, porque enquanto Mauro Vieira e Geraldo Alckmin estão atuando nos bastidores, quando chega no escalão e Ministério da Fazenda, a coisa muda um pouco de figura. Bom, se houver, por exemplo, se Scott Bessent resolver recebê-lo, aí isso já vai ser um indicativo de que, olha, a coisa ali, o distensionamento está caminhando. Agora, se for um ambiente, de novo, de hostilidade, aí a gente já precisa considerar como é que as coisas, se houve um recuo. Vamos ver também que nesse momento está o Trump lá envolvido com Gaza, com shutdown, então as coisas
estão muito complicadas por lá. Mas até chegar, não nessa semana que vem, na outra, o ministro da Fazenda pode encontrar um ambiente mais calmo. Mas eu volto a dizer que eu acho que vai ser assim, um teste de temperatura, a maneira como o Haddad será ou não recebido por integrantes do governo americano. Porque existia, não é, Deise, a expectativa de que essa conversa, pelo menos virtualmente, ocorreria nessa semana, mas a Dora citou bem o shutdown, essa situação interna lá, aí talvez isso vai sendo adiado. A grande expectativa é para ver se essa conversa ela vai acontecer num momento de mais tensionamento ainda entre Brasil e Estados Unidos, né? Se for nesse momento, não é o melhor. A gente tem que lembrar que o Brasil, no meio disso tudo, precisa, como eu venho falando constantemente aqui, diversificar o seu mercado, resolver os problemas de gargalo que existe aqui no país. A gente tem que lembrar que desde que o presidente Trump assumiu, a gente já tinha essa ideia de que alguma coisa poderia vir para o Brasil e a gente até agora não conseguiu reagir a isso. Então, talvez a maior preocupação, além desse tensionamento entre Brasil e Estados Unidos, seja como que o Brasil vai chegar lá, né? Com que poder de barganha que o país vai chegar, se a gente vai conseguir resolver esses problemas internos para pelo menos chegar lá colocando as cartas na mesa.